E aí, gigantes, tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhosamente bem e melhorando. Por quê? Hoje é um grande dia, um dia muito especial. Estamos aqui para fazer o primeiro episódio do Causa Ganha Podcast e estou com uma pessoa muito especial hoje para a gente conversar e bater um pouquinho de papo sobre empreendedorismo, o que está por trás do empreendedorismo e todas as nuances, o comportamento do empresário e por aí vai. Então, estou aqui com um grande amigo, Carlos Lucas. Como é que tá? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, principalmente estar nessa inauguração desse primeiro episódio. Tenho certeza que nós vamos fazer um bate-papo incrível, cara. Obrigado pelo convite, Will. Parabéns. E eu que agradeço por tu ter aceito esse convite, cara. Me sinto muito honrado de te trazer aqui. Tu vai ser o meu primeiro entrevistado. Vamos lá. Mas isso aqui não é bem uma entrevista, entendeu? É mais um bate-papo, uma conversa entre amigos. E a gente tem bastante coisas em comuns, né? A gente estava conversando no off ali sobre a vida pregressa no network marketing, nessas histórias de relacionamento com pessoas, né? E a primeira coisa que eu quero te perguntar, antes da gente falar sobre esse nosso passado, hoje, com o que tu tá trabalhando atualmente? Explica para nós o que é o teu trabalho. Legal, cara. Às vezes é muito complexo eu explicar para as pessoas, principalmente porque o ser humano ele tá acostumado a ver pessoas que atuam em apenas uma área específica. Então, nada contra, e não, aqui é só apenas um exemplo, as pessoas perguntam assim, o que tu faz? Cara, eu sou advogado. Então tá muito fácil de tu identificar o que a pessoa faz. Eu sou médico, eu sou dentista, eu sou isso, é muito nichado. Quando as pessoas perguntam, cara, o que tu faz? Eu falo, cara, eu sou um empresário do ramo da educação. Tá, legal, mas... Já gera uma... Educação o quê? Hoje, Matheus, eu tenho como se fosse um hub, onde eu faço várias partes educacionais. Então eu tenho treinamento de comportamento humano e autoconhecimento. Hoje eu tenho um clube, que é um clube no modelo Mastermind de negócios. Hoje eu tenho também um evento chamado Networking na Prática, onde eu fomento o networking entre empreendedores e empresários. Eu tenho um modelo de consultorias e assessorias, tanto para empresas, e eu tenho um modelo de mentorias também, fora treinamentos, fora palestras. Cara, eu realmente um empresário do ramo da educação, onde eu trabalho totalmente voltado para o desenvolvimento de habilidades de pessoas, de líderes, de empresários, de empreendedores, muito nesse formato, também fomentando o network. Tu vê como é amplo. É muito amplo e tu é basicamente um facilitador, né? Facilitador. Mas assim, qual seria, se tu fosse definir o teu carro-chefe ou a tua atividade principal nesse ramo todo? Eu também diria que pela advocacia, eu também tenho várias áreas que permeiam a minha profissão, né? Mas sempre tem uma que a gente tem ou um pouco mais de afinidade ou aquela que dá mais resultado. O que eu tenho mais afinidade hoje é com o comportamento humano. PNL, coaching, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Esse é o meu xodó. Eu sempre falo isso abertamente para as pessoas, que se eu tivesse que escolher entre tudo que eu faço hoje, o que eu faria simplesmente por hobby, porque eu já fiz muito por hobby no passado, é desenvolver pessoas, fazer as pessoas se conhecerem, se entenderem, as pessoas identificarem que o resultado que elas têm hoje é causa, não é efeito. Então a gente precisa trabalhar bastante essa questão. Quando eu entro nas empresas, eu não trabalho com só processos, com indicadores. Eu trabalho com a mente do empresário e com a mente dos líderes, porque é eles que geram esse resultado, é ele que vai gerar aquela cifra final. Cara, hoje o meu core business é esse, trabalhar com comportamento humano, trabalhar com crenças, trabalhar com autoconhecimento e inteligência emocional. Cara, que alegria escutar isso, porque a área da programação neurolinguística é uma área que fez muito parte da minha vida, enquanto eu estava como vendedor, como network marketing. Então, é um assunto que eu gosto muito e tenho voltado a estudar bastante sobre Legal. isso. Mas uma dúvida que me surgiu assim, tu é um desenvolvedor de pessoas, certo? Tu facilita as pessoas a liberar algumas crenças, a focar naquilo que importa, a destravar alguns paradigmas. Mas eu quero saber pra ti, assim, quando que tu começou a tua transformação, como que foi a tua transformação para tu poder chegar nesse ponto de transbordar e ajudar outras pessoas. Cara, obrigado pela pergunta, é uma oportunidade que eu tenho de falar isso abertamente, já falei isso outras vezes. Como é que eu cheguei nesse mercado? Eu cheguei nesse mercado a convite de um amigo, Luiz Fernando Schuch é o nome dele, e o Schuch, eu tava numa situação financeira e emocional bem conturbada naquela época,
E ele me fez um convite pra que... Aqueles convites que certamente você que tá em casa já recebeu. Cara, vem aqui em casa que eu quero te mostrar um negócio. Né? Um negócio pra tu aumentar a tua fonte de renda. Pra aumentar a tua fonte de renda, pra tu fazer uma renda extra e etc. E quando eu fui nesse negócio, foi numa sala lá na Otto Niemeyer, eu cheguei, me colocaram na frente da sala, e o palestrante na época hoje é meu compadre, que é o Rafa Oliveira, padrinho das minhas 2 filhas. Gente finíssima. E, cara, eu me encantei com tudo aquilo que eu ouvi, mas eu não lembro de nada do negócio. Eu lembro que eles falaram de metáforas, eu lembro que eles usaram analogias, eu lembro de coisas que eles falaram da águia, que ela voa acima das tempestades, e etc, etc. E toda aquela oratória, aquele ambiente, ele foi contagiante pra mim. E eu lembro que terminou aquela palestra e eu cheguei pra ele e falei assim, cara, como é que eu faço pra conseguir ter essa comunicação? Como é que eu faço pra conseguir gerar isso que tu gerou em mim nas pessoas? E ele me disse assim, cara, precisa ler alguns livros. E aquilo, quando eu comecei a ler Laí Ribeiro, Segredos da Mente Milionária e O Segredo, aquilo me abriu, é como se a minha visão fosse dessa aqui. Quando eu comecei a ler aqueles livros, é como se tivesse aberto desta forma. E eu comecei a enxergar que existiam outras coisas que nunca ninguém havia dito pra mim que existia. Que eu poderia reprogramar minha mente, que as minhas crenças atrapalhavam nos meus resultados. Só que até então, eu acreditava que a vida era aquilo. Que a vida era assim, que a vida era difícil, que as coisas simplesmente aconteciam na minha vida. Entende? E ali aquilo gerou um despertar. Só que, ao mesmo tempo, Matheus, terminando já a minha resposta, eu fui buscar isso para resolver os meus problemas. Eu sempre deixei isso muito claro. Eu nunca tive o desejo de ser palestrante, eu nunca tive o desejo de ser treinador, eu nunca tive o desejo de ser mentor. Eu via que cada livro que eu lia me ajudava numa área. E eu, cara, que bagulho fenomenal. Deixa eu então me preparar, deixa eu consumir isso aqui para eu resolver os meus problemas pessoais. E ao mesmo tempo, eu fui gerando um processo evolutivo que as pessoas vinham até mim e perguntavam assim, tá, mas como é que tu fez tal coisa? Tá, mas como é que funciona isso? E eu comecei a entender que aquele tempo que eu gastava para me desenvolver, eu tinha que me remunerar de alguma forma, porque eu não podia sair dando para as pessoas, porque eu pagava por aquilo. Sim. E aí acabou virando assim um negócio. E eu comecei então a ter prazer por isso. Foi assim que eu fui me descobrindo para poder realmente transbordar, como tu perguntou. Isso lá por 2000 e... Eu fui nessa palestra, foi 6 de junho de 2012. Ah, tu conseguiu gravar a data exata que tu foi 6 de junho de 2012. Foi na mesma época que eu comecei a ter contato com esse tipo de mercado. Isso aí. Foi naquela época também. E eu me lembro que eu assisti aquela palestra ali, eles estavam, claro, vendendo aquele produto, né? Aquele serviço, né? Mas eu fiquei muito encantado com o jeito como o palestrante falava aquelas coisas. Parecia que tudo da fala dele era tudo meticulosamente planejada, né? Para te causar uma impressão diferente. Com certeza. E aquilo me deixou fascinado. Eu me lembro que na época eu tinha começado a faculdade de psicologia. Uhum. E aí, só que eu não gostei da psicologia. Eu saí da psicologia porque acho que não bateu comigo, vamos dizer assim. Aí, até na aula, assim, eu vi que tinha umas professoras meio biruta, assim, né? E os alunos, pior ainda, querendo ir pra aula se tratar, né? Porque, claro, a gente procura um assunto porque a gente quer resolver um problema nosso, né? Concordo. E depois a gente, claro, aprende, se profissionaliza e se transborda pra poder ajudar outras pessoas. Mas aí, eu saí meio fugido da faculdade de psicologia e aquilo caiu como uma luva, cara. Porque... aquilo faz parte da psicologia também. Sim. Só que é uma parte mais, talvez, mais profunda ou talvez mais obscura da psicologia. Porque não é um assunto oficial da... Porque não existe comprovação científica. Exatamente. Esse é o eles chamam de pseudociência. É uma pseudociência, exatamente. Mas é uma pseudociência que a gente não precisa de comprovação científica porque a gente vê resultado Concordo. no dia a dia. Entendeu? E a gente não tá nem aí para essa comprovação científica. Porque, cara, os resultados que isso pode trazer, eles são evidentes, né? Então, eu me lembro que na época eu comecei a me apaixonar e eu me lembro que o YouTube estava em alta também, e vários vídeos na internet, eu ficava procurando aquele assunto, depois eu fui fazer outros treinamentos, né, intensivos, passar um final de semana no hotel, fazendo todo aquele treinamento, aquele processo. Aquele processo pra gente quebrar alguns paradigmas. Leader Training. Daqueles das 4 emoções de 2 dias? Das 4 emoções, esse. É o modelo Leader Training, a gente chama. Leader Training, sabe que eu tô voltando agora. Legal. Sabe que eu tô voltando agora. Eles chamam de Leader Training. Mas então é isso, foi o Leader Training
Eu me lembro que o nome da empresa na época era Momentum. Momentum. O Momentum. Era do Metropolitano, assim, não era daqui. Era Canoas em ali, acho que Cachoeirinha ou Gravataí que eu fiz. Conheço. Mas foi uma coisa, tipo assim, foi uma transformação da água pro vinho. Mas sabe que no começo, quando tu faz o evento, quando tu passa por aquilo, os primeiros dias, talvez as primeiras semanas, tu sente uma espécie de estagnação, assim, porque tu vê... Uma letargia. É uma letargia, porque tu pensa assim, cara, tudo que eu acreditava é diferente. Na verdade, tudo que eu acreditava não era 100% verdade. Então, tu começava a analisar as coisas do teu dia a dia e tudo aquilo era diferente. A tua visão era diferente daquilo. Entendeu? Exatamente. Tu questionava mais as coisas. E eu via tudo de uma forma diferente, sabe? E aí, para o negócio começar a fazer efeito, vamos dizer assim, vamos supor que aquele episódio foi um remédio para algumas crenças que eu tinha, mas para ela começar a fazer efeito, demorou assim alguns meses para eu começar a agir daquela forma, para eu começar a interiorizar aquilo, né? Certamente tu já deve ter visto o filme Matrix. Sim, sim. E é uma analogia que eu faço muito bem com as pessoas. É quando tu sair daqui, é como se tu tivesse tomado a pílula que o Neo tomou. Tudo aquilo que tu acreditava, tu percebe agora que aquilo era apenas uma ilusão. E era uma crença tua. E que o mundo pode ser diferente, que tu pode ter um novo olhar. Então, tu escolheu a pílula vermelha. E a partir daquele momento, tu entrou na toca do coelho. Então, é literalmente isso. Quem um dia fizer ou uma imersão de PNL, ou de Leader Training, ou qualquer outra imersão que tu faça que tenha um bom profissional, com certeza tu vai sair de lá e tu começa a entender que o mundo ele não é só aquilo como tu enxerga. Que ele existe outros pontos de vista, que existem outras crenças, que as pessoas que vêm de outros lugares, eles enxergam as coisas diferentemente do que tu enxerga. E isso é muito legal, porque aí a gente entra naquilo que a gente chama do pilar da inteligência emocional de empatia, que é tu entender que nem todo mundo vive o mundo da maneira como tu vive, que nem todo mundo enxerga as coisas como tu enxerga. Agora, tu falando sobre pilar da inteligência emocional, eu até queria entrar um pouquinho mais nesse assunto, já que é a tua área mais confortável, digamos assim. Vamos lá. E eu queria entender, assim, a gente tinha participado de um outro podcast junto, algumas semanas atrás, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Tu disse que a inteligência emocional, ela tem alguns pilares. Isso aí. E aí tu elencou eles, eu gostaria que tu falasse aqui também, Perfeito. Novamente, e passasse um pouco por cima sobre o que é cada coisa. Com prazer. Cada pilar, o que representa. Legal. Né? Eu vou começar introduzindo uma história e acredito que o teu público ele vai se identificar muito com o que eu vou dizer aqui agora. Até 1994, o que era determinante, o que as pessoas acreditavam que era determinante para que elas tivessem sucesso, era a nota que elas tiravam na escola. Então, se você tem mais de 30 e tá aqui me escutando, certamente você tinha assim, aquele lá vai ser alguém na vida. Tu não vai ser ninguém. Se tu era o cara do fundão, tu vai passar trabalho. E eu cansei de ver o contrário acontecer, cara. E agora eu vou te explicar. Cansei. Eu ficava meio que entre o fundo e meio... Eu ficava no meio, assim, né? Mas às vezes eu me dava com o pessoal... Nem direita nem esquerda, era no meio. Às vezes eu ficava mais... Era o cara em cima do muro. Às vezes eu ficava um pouco com o pessoal da frente, porque quando eu precisava melhorar a nota. E às vezes eu ficava um pouco mais no fundo. O que acontecia, então? Aí, esse era o conceito até 94. Olha, se tu tirar nota alta, tu vai ser alguém na vida. Se tu não tira notas altas, tu não vai ser alguém. Tu vai trabalhar para quem tira notas altas. Não vai ser uma pessoa de sucesso e relevância. 1995, Daniel Goleman, PhD de Harvard, vai lá e ele não criou. Ele apenas lapidou o conceito que a gente chama de inteligência emocional, que é o que a gente chama hoje de QI. QI, perfeito. Tem o QE, QI. QI é coeficiente intelectual e o QE é coeficiente emocional. Então, como tu lida com as tuas emoções. O grande ponto aqui pra gente poder elencar, como tu bem pediu, é que as pessoas, quando a gente fala pra ela de inteligência emocional, e basicamente existe um conceito na cabeça de cada um. E quando tu fala assim, me fala o que é inteligência emocional, as pessoas falam, o jeito como eu lido com as minhas emoções. Basicamente é isso. Se tu pegar uma pessoa na rua, ela vai tentar meio que entender a inteligência emocional, emoções, o jeito que eu lido com as minhas emoções. Legal. Só que isso, ele é um pilar. Então, é um pilar de 5. É raso, 20%. Certo? Vamos lá e vamos falar sobre ele então. Então, o Daniel Goleman, no livro lá, Inteligência Emocional, que é o de capa azul, ele elenca 5. Primeiro deles, autoconhecimento. Só que quando eu falo de autoconhecimento, aqui tu queria que eu aprofundasse em cada um deles, certo? Sim. Eu falo sobre princípios, valores éticos e morais,
eu falo sobre inclinações naturais, que são aquelas habilidades múltiplas de um cara chamado Howard Gardner. Então, se tu é bom de matemática, se tu é bom de inglês, se tu é bom de português, se tu é bom de lidar com pessoas, se tu é bom manualmente falando, fazer trabalhos manuais, né, minuciosos. Então, nós temos 12 áreas dessas. Então, vamos lá. Princípios, valores, inclinações naturais. Aí tu tem as tuas fraquezas, tu tem as tuas crenças e tu tem os teus traumas. E em a gente elencou 6. Negócio... muito mais profundo. Aqui, eu tenho um treinamento de 2 dias que só nesse pilar aqui, eu fico 4 horas. Aí tu vai entender teu perfil de comportamento. Tu vai entender quais são os teus traumas e por que tu age do jeito que tu age. Vamos pro segundo, então. Nós temos o segundo pilar. O segundo pilar, aí entra o que ele chama de controle das emoções. Controle das emoções é como tu reage a partir daquilo que tu sente. Como que tu reage a partir daquilo que tu sente. Porque a emoção, ela é uma química natural do corpo. Tu não controla. Sentimento é o nome que tu dá para aquilo. Então, se eu dei um tapa na tua cara, automaticamente tu vai ficar com raiva. Automaticamente. Agora, se tu vai revidar ou não, aí é um trabalho já consciente. Já é o controle da tua emoção. Já é o controle daquilo. E como tu vai usar aquilo que tu tá sentindo a teu favor ou não. Porque tu pode muito bem dizer assim, não, dessa vez eu vou relevar. Eu entendi que ele não tá num bom dia. É como tu vai fazer essa gestão interna daquilo que tu tá sentindo. Compreendeu? Sim. Depois nós temos o terceiro. O terceiro, nós entramos na empatia. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam quando a gente fala de empatia, elas falam assim, se colocar no lugar do outro. O que é humanamente impossível. Como assim, Carlos? É humanamente impossível? Tá dizendo que empatia não é isso? Estou dizendo. Porque como que gêmeos da mesma família conseguem ter visões totalmente diferentes do mundo? Criados no mesmo conceito. E muitas vezes tomam destinos completamente diferentes. Mas, Carlos, então quer dizer que não é só isso. É como que tu interpreta aquilo. Começa então a partir das tuas crenças, mas também como tu respeita, como que tu compreende aquilo que a outra pessoa tá sentindo e ter compaixão. Tem um livro fenomenal, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele tem lá 3 dicas que eles falam. Não julgue, não critique, não condene. Muitos anos atrás eu fiz um treinamento e o head trainer na época falou uma coisa que eu carrego até hoje comigo, que é assim, ó, seríamos nós aquilo que eles são se tivéssemos vivido o que eles viveram. Tu não sabe quase nada da história de ninguém, tu não sabe quase nada que ninguém tá passando, tu não sabe quase nada sobre muitas das coisas das pessoas, os sentimentos dela. Então é muito fácil tu julgar, é muito fácil tu apontar dedos, mas quando muitas vezes tu começa a entender a história da pessoa, tu começa a então reduzir um pouquinho a tua bola e entender, agora eu consigo entender por que ele é assim. Agora eu consigo compreender por que essa pessoa tem esse comportamento, afinal de contas ela nunca recebeu amor, ou ela foi abandonada, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí tu, sabe, debreia, a gente brinca. Tu começa a baixar um pouco a bola. Terceiro. Quarto pilar. Então vamos lá. Primeiro pilar, autoconhecimento. Segundo pilar, controle de emoções. Controle de emoções. Empatia. Empatia. E o quarto... Quarto pilar, aí nós entramos no que ele chama de automotivação. Automotivação, o Lair Ribeiro lá atrás, em saudoso, 90... quando ele falava... Só sobre PNL. Não era sobre medicina, porque não, agora ele... Agora ele sempre foi médico, né? Mas ele sempre falou de PNL. Ele descobriu o PNL nos Estados Unidos e trouxe pra cá. É bom sempre contextualizar o pessoal, porque agora o Lair Ribeiro tá só nutrólogo, falando de nutrição e medicina. Mas naquela época ele era... perito no assunto de programação neurolinguística. Exatamente. Ele até, inclusive, tinha um treinamento chamado Sintonia, que ele treinava artistas da Globo na época. Na época, tá? E era um grande... Eu tenho todos os livros do Lair Ribeiro que eu posso ter. Gosto muito e tem alguns áudios dele que eu escuto até hoje. Então, o Lair Ribeiro chama de diálogo interno. E ele, como ele tem muito essa sigla em inglês, ele fala de self-talk. Self-talk, ele chama. O que é o self-talk? Toda vez que tu diz que tu vai pra academia, existe uma voz na tua cabeça que diz assim, ó, hoje tu trabalhou demais. Toda vez que tu tá a fim de comer um X, tem uma voz na tua cabeça que diz assim, ó, mas hoje tu merece. Então, o diálogo interno, por que eu não gosto, não é que eu não goste da palavra automotivação, eu acho que a palavra automotivação, ela deixa interpretação, deixa a margem pra interpretação. Aí a pessoa fica, então eu tenho que me automotivar, eu tenho que ficar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, não é isso, sabe? É tu conseguir, controlar esse diálogo interno para que tu consiga fazer aquilo que tu precisa fazer.
Porque Elencar prioridades nesse diálogo interno. Exatamente. E hoje já é comprovado cientificamente, naquela época não tinha essa comprovação, que existe 2 viés dentro da nossa cabeça. Que é o viés cognitivo positivo e o viés cognitivo negativo. Que é a vozinha que nós tínhamos no desenho. É o anjo mal e o anjo bom. É isso aí. Isso me lembra aquele... Desenhos, né? Tinha principalmente um filme que era A Onda do Imperador do Cusco. Que aí tinha o diabinho e o... Perfeito. Exatamente isso. Então, essas vozes que estão na tua frente, que estão no teu lado, que estão dialogando contigo, esse é o diálogo interno. Esse é o self-talk, essa automotivação, que é o 4º pilar. Perfeito? Perfeito. E o 5º e último nós temos o que eles chamam de sociabilidade, ou habilidade social, que é nós conseguirmos usar as emoções das pessoas para que elas façam aquilo que é do nosso desejo em comum. Então, é a habilidade do líder. É a habilidade de tu conseguir conviver com as outras pessoas usando os outros pilares anteriores. Porque é muito fácil eu estar num papel de liderança assim, não, isso aí é mimimi. Porque eu não entendi que a pessoa não teve um dia bom. Então eu joguei fora a empatia, eu joguei fora tudo. Eu consegui pegar a pessoa quando eu contrato ela, aqui trazendo um pouquinho pro âmbito profissional, e eu consegui botar ela no lugar certo. Porque se eu pego um perfil de comportamento e eu entendo que essa pessoa ela tem um perfil de comportamento mais influente, e eu começo a botar ela na minha contabilidade, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Só que se eu não tenho essa habilidade social de olhar pra pessoa e interpretar muito bem quem ela é, eu acabo alocando os meus recursos nos lugares errados. Então, quando eu junto esses 5 pilares aqui, aí sim eu tenho o que a gente chama de inteligência emocional. Olha só que complexo. É muita coisa. E cada assunto fragmentado é muito mais aprofundado. Tu conversar sobre esse assunto, estudar sobre esse assunto, do que uma simples classificação daquele assunto. Perfeito, né? perfeito. Uma simples classificação do assunto, ela não consegue atingir âmbitos tão profundos que faz... É porque tudo é estudo, né, cara? Tu quer te aprofundar numa matéria, tu vai ter que te debruçar sobre aquilo e tu vai ter que estudar sobre cada ponto, esgotar todas as possibilidades daquele assunto. Perfeito. Assim a gente vê no direito, que é a minha área, né? Para quem não sabe, eu sou advogado, sou tributarista e eu estudei por 5 anos e meio direito. Parei tudo que eu estava fazendo na minha vida, toda essa vida de marketing, de vendas e etc, para estudar direito. E tem assuntos que a gente passa batido, que não é da nossa área de interesse, mas aquilo que a gente tem mais interesse e aquilo que também vai fazer a gente concluir o curso, vai nos trazer uma carreira profissional, a gente tem que esgotar todo o assunto, a gente tem que procurar todas as fontes, a gente tem que imergir naquilo, né? Então, é difícil tu ter amplo conhecimento de uma área se tu fica só nesses conceitos antigos, se fica só nesses conceitos rasos. Rasos, exatamente. Cara, eu sinto muito isso quando eu vou falar com as pessoas e eu instigo elas. Assim como, por exemplo, é só exemplo mesmo que eu vou dar, talvez possa parecer fora de contexto. Às vezes eu pergunto pra pessoa assim, me fala o que é sucesso. Me faltam... Me falta recurso, me falta vocabulário, me falta repertório pra pessoa conseguir elencar aquilo. Aí eu falei, mas hoje se eu disser pra ti que se tu quer ser sucesso, se aparecesse um gênio da lâmpada e dissesse assim, tu quer ter sucesso, o que tu diria? Eu quero. Mas como é que tu quer ter algo que tu não sabe nem o que é? Agora imagina tu dizer pra ti, tu entra no mercado hoje de RH, se tu entra na parte do departamento humano, departamento de recursos humanos hoje, e chegar assim para as pessoas, o que tu tá valorizando hoje para contratar um profissional? As pessoas dizem, eu preciso de alguém que tenha habilidade técnica para fazer aquilo que a gente está contratando, e eles sempre, majoritariamente eles estão dizendo assim, eu preciso de soft skills, o mercado fala hoje, né? Soft skills, o mercado usa muito essa sigla. Sim. Aí eu pergunto para ti, o que é soft skill? Não sei. Só que tu tá querendo te posicionar no mercado, talvez tu tá buscando uma promoção. Agora, se eu digo pra ti, inteligência emocional. Não, inteligência emocional, eu sei. Eu preciso ter controle das minhas emoções. Então, entende que a pessoa, muitas vezes, ela quer uma posição melhor, ela quer uma vida melhor, ela entende quais são os critérios, eu entendi os critérios, mas eu não consegui me aprofundar nele. Então, se eu digo assim, cara, Matheus, para tu ser promovido, eu preciso, além da tua habilidade tributária, que é muito nobre, eu preciso também que tu tenha uma inteligência emocional para tu conseguir lidar com o meu time. Não, mas eu sou o cara controlado emocionalmente. Não, Matheus, você não entendeu. Não é de ti, é de ti pros outros, Eu preciso de todos esses 5 itens aqui que tu preencha todos esses critérios. Mas eu nem sabia que era isso. Nem sabia que isso existia. Aí é que tá.
Então, como que eu vou me tornar alguém acima da média? Como é que eu vou me tornar alguém que é inteligente emocionalmente, ou seja lá, o melhor advogado tributarista, se eu sou raso em conceitos? Se eu sou raso naquilo que me permeia? Conseguiu compreender? Então eu preciso me aprofundar. Então, cara, sucesso. O que é sucesso? Eu tenho uma palestra minha que eu dou, que é como prosperar na vida dos negócios, que eu começo perguntando às pessoas, me diz o que é sucesso, o que é felicidade, o que é prosperidade. Nossa, as pessoas ficam assim, cara, mas é tudo muito parecido, é muito parecido, mas não é igual. Existe uma diferença. E as pessoas não conseguem dizer. Aí eu digo assim, então imagina como é que você vai ter sucesso na vida se você consegue nem diferenciar sucesso de felicidade e prosperidade. Eu tenho um conceito de... Vamos ver se tu... o que tu acha desse meu conceito de sucesso, tá? Uhum. Talvez tu concorde em parte, talvez tu não concorde com nada, ou talvez tu concorde completamente. O advogado tá me convencer aqui agora. Mas eu tenho um conceito de sucesso. Uma pessoa bem-sucedida, pra mim, é aquela que ela tinha uma realidade e ela achava, talvez as pessoas impunham isso a ela, que ela ia se manter naquela realidade para sempre. Mas ela, por si, ela consegue sair desta bolha, furar essa bolha e dizer assim, não, essa não é a minha realidade. Tá. A minha realidade é aquela outra que eu quero. Então, essa pessoa que consegue furar a bolha, ela consegue sair daquela realidade cotidiana, ela consegue ir em busca dos seus objetivos e consegue ser referência naquilo que ela se propõe a fazer. Tá. Eu acredito que isso seja, no mínimo, parecido com o sinônimo de sucesso. Parecido, bem Se tu pudesse lapidar aquilo que eu tô falando, tá, beleza. o que tu colocaria? Eu vou pegar conceitos que não são meus, que eu adotei de uma pessoa que eu acabei de citar, Lair Ribeiro. Ah, Lair Ribeiro sempre vai ser citado nisso, cara. Sempre. Porque assim, a boa parte dos conceitos que eu trouxe pra minha vida vieram daquilo que eu estudei com ele. Eu vou dizer muito simples o que tu disse. Sucesso é conseguir aquilo que você quer. Aquilo que tu almeja. Ponto. Mas sucesso está ligado à felicidade? Pode estar, mas não é exatamente igual. Felicidade é você gostar daquilo que você tem. Eu já conheci pessoas que têm muito menos do que eu julgo em bens materiais, mas que estão muito mais felizes do que eu. No sentido de vivendo a vida de uma leveza, que não tem uma pressão que talvez eu me coloque para eu conseguir realizar mais. Então o Lair Ribeiro fala sobre isso. Felicidade. E prosperidade, então, é uma coisa outra completamente diferente dessas duas. Legal. Né? Olha só. Felicidade é você gostar do que você tem. Cara, eu sou satisfeito com o carro que eu tenho, eu sou satisfeito com a casa que eu tenho, eu sou satisfeito com a vida que eu tenho. Felicidade. Não quer dizer que essa pessoa tem muito. Ela pode ter pouco e ser feliz. Sucesso. Você conseguir aquilo que você almejava. Eu consegui, eu tive sucesso, obtive êxito. Prosperidade. Você se manter crescendo independente das circunstâncias. Se você for numa cidade, se você for em Dubai, hoje, quem foi há 20 anos atrás vai dizer assim, mas esse lugar prosperou. 5 anos atrás você vai ver diferença. Cresceu. Se você voltar naquele mesmo ambiente, daqui a 30 anos ele tiver igual, tu vai dizer assim, isso aqui parece que parou no tempo. Na vida é igual. Se você vê uma pessoa e ela tá igual, imagina tu pegar um teu amigo da época de 10 anos atrás, e tu dizer pra ele assim, fulano parece que parou no tempo. Não mudou nada. Não mudou nada, entendeu? Isso é estagnação. Agora, assim, fulano deu uma prosperada, hein? A casa tá melhor, o carro tá melhor, conseguiu um emprego melhor, foi promovido. Então, prosperidade é manter-se em crescimento. Então, se tu teve sucesso, não quer dizer que tu é próspero. Porque tu pode simplesmente ter sucesso e parar. Então, prosperidade é continuar obtendo sucesso, ou seja, continuar com novas metas, crescendo em direção ao teu objetivo. Sim. É mais simples do que parece. Mas aí a gente consegue... agora eu entendi. Hoje eu sou feliz, mas talvez não sou tão próspero, porque eu estagnei. Tá? Consigo entender agora. Eu consigo interpretar melhor e consigo fazer um bom julgamento daquilo. Mas é importante que eu consiga conceituar aquilo. Para mim, dentro dos meus negócios, dentro da minha empresa, porque tudo tá muito ligado a ti, onde tu quer chegar. Porque às vezes pra mim tu tá estagnado, mas pra ti tu tá no ápice daquilo tudo que tu almejou. E tá tudo bem. Mas cada pessoa tem o seu conceito, cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem a sua ambição. Entende? Não existe uma forma, um esqueleto, né, para sucesso ou para prosperidade e felicidade. Cada um vai encontrar o seu sucesso. Tem gente que é feliz na praia, tem gente que é feliz na cidade, tem gente que é feliz no campo, tem gente que é feliz no deserto.
Eu vou te dar um exemplo bem básico, assim, da minha vida. Cara, eu vivo na cidade de Porto Alegre, vivo dentro de um condomínio onde tem várias pessoas e eu não me sinto plenamente feliz naquele lugar. Porque eu sinto que eu nasci pra ter uma casa com um pátio enorme ou talvez um sítio. Entendeu? Ficar num lugar mais retirado, sabe? Aí as pessoas te olham e dizem assim, pô, Matheus, mas você tá morando aqui na Carlos Gomes, no melhor prédio Pá, da cidade. Mas, irmão, não é... apartamento de 3, 4 Mas dormitórios. não é aquilo que o meu espírito anseia. Então, entende? Isso é o quê? Valores. Valores individuais. Valores individuais. Cada pessoa tem o seu. Então, o sonho do Matheus é morar no campo. O meu talvez seja morar no apartamento. E assim vice-versa. Só que cada pessoa é um indivíduo único. É um universo único. E cada pessoa tem o seu anseio. Sim, é verdade. Tem toda a razão. Não é à toa que te chamam de professor, né? É isso aí. Cara, respondi a tua pergunta? Sim, respondido. E agora eu vou, antes de fazer o Tá. próximo questionamento, eu vou colocar aqui um espaço para você que está assistindo agora e vai assistir nos próximos dias, talvez nos próximos meses. Eu tenho uma oportunidade aqui nesse podcast, que é o Causa Ganha Podcast, de ser patrocinador. A gente está com vamos dizer assim, uma planilha de algumas categorias, né, de patrocínio. E se você tem interesse em que a sua marca ela seja vista no mínimo 4 vezes por semana, por 1 hora, 1h30, seja vista por milhares de pessoas por mês, pode me chamar. Eu vou deixar os meus contatos ali disponíveis, tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Pode me chamar que a gente pode fazer uma parceria e a gente vai poder fazer a divulgação dessa marca, que provavelmente deve ser muito importante, só que algumas pessoas ainda não viram. Então, Perfeito. a quem não é visto não é lembrado. Marketing é isso, né? Marketing é isso, cara. Tu tem que ser visto para ser lembrado. Tem que aparecer. Senão tu vai ficar estagnado, como a gente dizia, certo? Perfeito. Uma empresa tem que continuar em crescimento. Com certeza. E vai continuar aparecendo nos principais canais, inclusive omnichannel, se for o caso, né? Aparecer em mais de um canal para que tu consiga atrair o teu cliente ideal. É verdade. Cliente certo. Tem essa estratégia de omnichannel, é muito boa, né, cara? Porque assim tu não gera uma concorrência, né? Tu vai lá e consegue aparecer em vários programas. Vários canais. Tempo de tela. E tu tem tempo de tela com vários públicos diferentes. Né? Perfeito. Então, agora, voltando um pouquinho para a tua área de trabalho, eu gostaria de saber, assim, a gente falou um pouco sobre sucesso e falou um pouco sobre aquilo com que tu trabalha, que é a educação das pessoas, certo? Eu queria saber, assim, se tem um cliente ou uma empresa cliente que tu talvez seria o teu auge no teu trabalho, que tu já atendeu. Um case, quer dizer? É um case de sucesso teu, uma empresa ou uma pessoa que tu te orgulha muito de ter atendido, de ter conseguido transformar aquela rotina, de conseguir quebrar aqueles paradigmas. Se te vem alguém em mente, eu gostaria que tu falasse sobre essa pessoa ou negócio e dissertasse um pouco sobre como foi essa experiência para ti. Eu vou trazer 2 cases para ti, um CNPJ e eu vou trazer um CPF, tá? Ótimo, aí já fica... Perfeito. Eu tive um caso recente, foi de um escritório de advocacia, que é lá de Santa Cruz do Sul. E eles são muito bons no que eles fazem, inclusive clientes recomendam, clientes indicam, eles têm um movimento bem legal. Só que nessa empresa eu fiz um trabalho de assessoria. Pra quem tá me assistindo e quiser diferenciar, ele falou em consultoria, falou em assessoria, falou em mentoria, talvez uma coisa... A consultoria, normalmente é uma pessoa que entra na tua empresa, entende os teus processos, aponta erros e possíveis melhorias, te entrega e tu fica a teu critério se tu vai querer resolver aquilo com aquele profissional ou não. Eu faço um modelo de assessoria. Eu sento com os donos e eu entendo a mente deles, vejo como eles fazem, eles me falam, e eu vou fazendo apontamentos e a gente vai fazendo encontros semanais e eles vão me dando sempre devolutivas. Então, Matheus, tu vai fazer assim, 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 a partir de hoje. Então, o Matheus vai, aplica aquilo, depois de uma semana a gente retorna, tá? O que tu fez, como é que aplicou, qual foi o resultado que gerou? Eu faço esse modelo de assessoria. A tua mente é que vai direcionar. Eu só mexo na cabeça de quem tá no manche. Eu não vou entrar e entender os teus processos, eu não vou fazer entrevista com os teus colaboradores, eu não vou fazer isso, não faço, tá?
Mas tem um acompanhamento, então. Sim, tem um acompanhamento, tá? É que nem a gente falava sobre marketing, tinha o plano e o acompanhamento. Sim, tem. Só que eu não faço o plano. No caso da consultoria, seria mais o plano. A consultoria é aquilo. É como se tu fosse um dentista e ele dissesse assim, teu dente tal tá podre, o outro tal tá podre, o outro tal precisa de restauração, esse aqui precisa de limpeza e tu precisa de aparelho. É um diagnóstico. O diagnóstico, ponto. Isso é o que um consultor faz, tá? Eu sou diferente disso. Eu faço uma assessoria. Eu vou entender quais são os meus desafios. Cara, meu desafio é que na minha empresa não performa, a gente tá perdendo dinheiro. Legal. Aí, disso eu te digo assim, tu tá acompanhando o teu fluxo de caixa? Tu tá acompanhando o teu DRE, demonstrativo de resultado de exercício? Como é que tá o teu modelo de cobrança? Aí o cara, o modelo de cobrança a gente não tá fazendo. Então tu vai fazer isso. Pum, é ali, na hora. Tu vai fazer isso e na semana que vem tu vai me dizer como é que tá isso e a gente vai voltar e vai analisar. É assim que eu faço. Muitas vezes só no modelo de cobrança tu já faz É isso aí. Já faz praticamente um estouro nas finanças, né? Exatamente. E nesse escritório especificamente, na nossa primeira aula, no primeiro encontro com o casal eles são um casal, mas não são um casal, né? É uma dupla. Só pra dizer assim, eles não são marido e mulher. Sim, entendi. Uma dupla masculino e feminino. Exatamente. Sócios masculino e feminino. Eles voltaram a faturar 30 mil de crescimento. Só naquela lá. Porque eu perguntei pra eles assim, como é que tá o modelo de cobrança de vocês de quem tá na inadimplente? Eles se olharam assim, porque eles estavam muito focados nas novas vendas. Em atração de novos clientes. E eles têm dinheiro já pra receber. Eles já tinham dinheiro parado. Ele falou assim, Carlos, só com isso aqui que tu nos trouxe, porque eu trouxe pra eles o pilar de uma empresa. Marketing, vendas e gestão. Marketing, vendas e gestão. Precisa estar sempre vendendo, precisa estar sempre atraindo, e tu precisa estar sempre gerindo aquilo que tá ali dentro. Seja pessoas ou seja dinheiro. Pra mim é padrão isso. E aí eles, não, a gente não tem olhado pra isso. 30 mil eles resgataram de faturamento, já estava atrasado. E isso não deixa de ser também um acompanhamento, né? Porque muitas vezes tu faz aquela primeira venda, tu já recebe a entrada, vamos dizer assim, só que tu não segue o acompanhamento naquele negócio que foi celebrado, né? Perfeito. Tu simplesmente atende aquela pessoa, essa empresa atende aquele cliente no primeiro momento, beleza, ali tá resolvido, mas esquece do pós, né? Isso aí. O pós-venda, o acompanhamento. Bem isso. Que é muito importante. Sim, tem sempre que ser feito. Pós-venda, a gente chama de Customer Success, né? Sucesso do cliente, tem umas siglas que o mercado vai usando, é tu poder fazer esse acompanhamento com ele e o pós-venda também. Ali 30 mil. Isso foi no primeiro encontro, a gente fez um acompanhamento de 6 meses. Tá? Nesses 6 meses, ao término disso, eles compraram e mudaram de um escritório de uma casa de um prédio comercial. Eles compraram a sala do prédio comercial. Cresceram. Por quê? Porque eles conseguiram entender nova receita, eles conseguiram reter a receita que já tinha dentro de casa de aumento, e a gente fez alguns ajustes, principalmente tratando de equipe. Porque eu falei assim pra eles, quando a gente é empresário, normalmente a gente tem uma tendência forte a acreditar que as pessoas vão vestir a camisa da empresa. O que é normal, é uma utopia do empresário. A grande verdade é que as pessoas estão ali para realizar os sonhos delas. E a tua empresa, ela é apenas um veículo. Se tu souber explorar esse sonho dessa pessoa... Perfeito. Eu falei pra ele assim, tu vai sentar com cada colaborador teu, tu vai fazer um teste de perfil comportamental, pra entender se aquela pessoa realmente tá no lugar certo, e tu vai fazer depois o que a gente chama de questionário de avaliação. Quer entender quanto tempo ele já tá aqui, quais são as ambições dele, se ele quer ser sócio, se ele não quer, quais são os sonhos que eles têm externo, quais são os sonhos que eles têm profissionais, e tu vai fazer com todos, não vai com todos, cara, vai fazer com todos. Porque cada um tu vai entender onde tu pode apertar o parafuso. E aquilo ali a gente teve um crescimento de performance e de produtividade. E a gente teve que realocar algumas pessoas dentro da empresa também. Tudo eles fizeram. Eles, com o diagnóstico que eles fizeram, eu não sei, eu não tenho acesso a nada de ninguém. Só assim, a gente fez. A única coisa que tu tem acesso é os donos. Donos. Eu só tenho acesso aos donos. Não sei o nome de nenhum colaborador. Fizemos. E a gente percebeu que essa pessoa aqui, ela tá no cargo errado. Nós percebemos que os nossos gerentes não são gerentes. Na verdade, eles são como se fosse... Sabe aquele cara que ele é muito bom advogado e a gente acabou promovendo ele porque não tinha o que fazer? E ele é gerente, só que na verdade ele é um advogado. E a gente acaba cobrando ele igual a gente cobra um advogado e não dá a liberdade que a gente daria pra um gerente. É aquela história do tratorzinho do cara monge do trator, executivo. Do monge executivo. Perfeito. E aí a gente começou a interpretar isso. Então eles começaram a ter realmente uma visão de empresários. E a outra coisa que a gente fez, inclusive esse depoimento tá no meu Google Meu Negócio lá. Outro depoimento que a gente teve é que ele falou assim, ó, nós deixamos de ser advogados e passamos a ser empresários. Essa pra mim foi a grande virada de chave deles. Porque eu achava que eu era advogado, então tudo eu tinha que peticionar, tudo tinha que passar por mim, tudo tinha que eu... E eu comecei a entender que eu tenho um negócio pra gerir. E que eu posso colocar pessoas pra fazer isso. Essa foi pra mim a grande virada. Foi um acompanhamento de 6 meses, essa assessoria foi de 6 meses. E, cara, foi assim uma virada. Tanto é que eles saíram de uma casa,
foram... E ao mesmo tempo é muito engraçado, porque a gente fechou um dos escritórios que eles tinham. Por que, Carlos? Você vai me perguntar. Porque a gente fez lá botamos numa planilha, começamos a entender que... Vamos dar um exemplo aqui prático. Digamos que aquele escritório para eles que eles estavam abrindo num lugar, estava custando para eles em volta de 3 a 4 mil, tá? 3 a 4 mil. Mais uma pessoa... Não, só. Deixa eu... Pode ser com você. 3 a 4 mil. Aí tinha uma pessoa lá, tinha mais o aluguel, tinha mais a internet, tinha mais tudo. Vamos dizer que eles estavam gastando de 4 a 5 mil, ok? Aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, tá, mas por que exatamente vocês quiseram abrir neste lugar? Ah, porque a gente entendeu que é um jeito de expandir. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, doutor, o senhor já tem uma métrica de quanto mais ou menos o senhor faz aí de tráfego pago? A gente bota por volta de uns 1.500, 2.000 reais e vem aí mais ou menos uns 5, 6, às vezes 10 clientes. Aí eu falei assim, concorda comigo que 2.000 reais é metade do que o senhor tá tendo de custo lá? Sim. Concorda comigo que hoje, nesses 3 meses que estão lá, o senhor já gastou 3 meses, já gastou 15 mil e entrou 2 ou 3 clientes? Sim. Só que se o senhor botar o mesmo valor de tráfego, o senhor consegue atender na OB do lugar e tem nem custo nenhum, porque lá não te custa e só vai gastar com tráfego pago que dá pra ser pra qualquer lugar. Ele falou, então não tem sentido isso aqui é um custo. O escritório é um custo, né? Isso aqui é um custo. Que não tem métrica nenhuma pra entender quando é que vai dar ROI e quando é que não vai dar. Agora, com o tráfego pago, com as métricas lá, a gente consegue fazer. Não, a gente vai fechar o escritório. Então, eu também reduzi o custo deles de operação. E aumentei em lucratividade, porque a gente fez uma estratégia melhor com tráfego, ajustei ali algumas coisas, CTR, algumas siglas. Eu não sou gestor de tráfego, mas eu entendo de tráfego. Sim. Sei ver CPR, CTR, sei ver como é que tá ali essa coisa toda. Então, esse é um caso num CNPJ de uma empresa que a gente tem. Fora outras mais. Tu sabe que agora tu me lembrou o meu começo na advocacia, né? Porque desde que eu comecei a faculdade, eu sempre fiz vários estágios e sempre eu pude ter uma boa experiência na área. Assim que eu saí da faculdade, eu já tinha conhecimento prático do dia a dia de um advogado e legal. também de um administrador de escritório. Por quê? Top. No final, eu trabalhava para um escritório, eu também ajudava tanto no marketing quanto na administração daquele escritório. E eu via a quantidade de custos que eram disponibilizados para manter aquilo. E quando eu saí do escritório, que eu me formei e peguei a OAB, eu pensei assim, cara, por que eu vou montar um lugar físico se a maioria dos meus clientes eu posso atender online? E por que eu faria isso se na área que eu atuo eu não preciso estar presente em todos os momentos com o cliente? Eu não tenho audiência para fazer na minha área específica, Sim. que é o direito tributário empresarial. Por que eu faria isso? Por que eu teria um lugar agora no começo? Um lugar físico que vai me custar. Que vai me custar 1.000, 2.000, 3.000 reais se eu não preciso. Eu realmente não preciso disso. Então, o que eu fiz? Eu peguei eu montei ali na minha casa uma salinha com o meu escritório. Eu não recebo ninguém dentro de casa, né? E também porque eu não gosto de mostrar minha casa para clientes, né? E também porque não seria um escritório profissional, né? Sim. Então, eu montei lá uma estrutura onde eu faço os meus atendimentos online e se eu precisar de uma reunião presencial, eu tenho um lugar que eu posso lá... tem até mesmo a OAB, entendeu? Tem até mesmo a OAB, como tu citou. Eu posso atender o cliente dentro da OAB, entendeu? E então isso é uma coisa, é um conceito que as pessoas têm de que tu tem que ter uma loja física. Um conceito antigo, né? Arcaico hoje em isso. dia. E sem contar que, cara, eu penso o seguinte, cara, para tu ter uma loja física, no mínimo aquilo tem que ser mostrado para as pessoas que estão passando ali na frente. Sim. Então, se eu tenho um escritório dentro de um prédio que ninguém me vê, não faz sentido algum eu ter a minha loja, a minha amostra para quem não tá vendo. Então, não faz sentido. Entendi. Mas é bem isso. E Matheus, respondendo a segunda parte da tua pergunta, cara... Tu ia falar depois da pessoa física, né? A segunda parte da tua pergunta, pessoa física. Eu já atendi individualmente mais de 88 pessoas. Individualmente. Hoje já tá na marca dos 100. Eu já atendi desde multimilionários e até pessoas que estão em cargos de liderança em empresas em ascensão.
Se eu te dissesse, cara, eu juro que eu tentei buscar algumas pessoas em alguns cases e eu posso te dar vários elementos de várias pessoas. Desde pessoas que fizeram transição de carreira, desde pessoas que melhoraram o seu relacionamento, desde pessoas que faturaram muito mais, desde pessoas que descobriram o seu propósito, desde pessoas que abandonaram a CLT, porque entenderam que não fazia mais sentido para elas naquele momento. Hoje, eu carrego hoje comigo, então eu tenho diversos depoimentos, só pra tu entender. Eu já palestrei para mais de 3.000 pessoas ao longo da minha jornada. Eu já treinei, dentro do próprio treinamento Vida Extraordinária, mais de 300 pessoas, e todas elas no final dão depoimentos. Entendeu? Todas elas, por uma questão de marketing mesmo. Sim. E eu tenho no meu, se tá no meu Instagram, tem um monte de depoimento ali. Eu faço isso porque, como eu trabalho com algo, principalmente falando do Vida Extraordinária, que é um treinamento de inteligência emocional e autodesenvolvimento, não é algo palpável, tangível. Porque quando diz assim, cara, sei lá, eu consigo ver o meu futuro melhor, eu consigo ver o meu propósito. Como é que tu tangibiliza isso? Mas o fato da pessoa conseguir se enxergar como indivíduo dentro da sociedade, dizendo assim, cara, eu já entendo qual é o meu papel, eu entendo muitas vezes que como marido, muitas vezes eu falhei, eu muitas vezes entendo que eu como pai, eu tava repetindo um padrão do meu pai, que eu também não acho que seja o melhor padrão. Isso pra mim é um case. Porque a partir do momento que tu toma consciência dos teus, não digo erros, mas de como tu te comportava, mesmo não concordando, pra mim, tu já virou uma chave. É como se algo novo tivesse sido acrescentado no teu repertório comportamental naquele momento. Então eu carrego dezenas. Quem olhar lá vai ver depoimentos de mais. Cara, eu tenho mais de 38 depoimentos, certamente. Fora no meu Instagram. E no meu YouTube também tem muito depoimento. Porque lá no meu YouTube, tecnicamente, só tem depoimento. Que a pessoa chega lá, mas só tem depoimento aqui. Exatamente, vou ver quantas pessoas já transformei. Que legal, cara. É um tipo de estratégia de marketing também, eu né? não tenho, por exemplo, os podcasts não ficam no meu YouTube. Não ficam? Não, eu tenho um outro canal. Tu tem um canal pessoal eu teu. Eu tenho um canal do Carlos, professor. Aham. E tem um outro canal pro podcast. Tá, e as coisas do podcast, os podcasts que tu grava ficam no podcast, eu não jogo pra cá. E tu joga algum corte do teu... Só corte. Só cortezinho. Só cortezinho, só shorts. Sim. Só shorts. Mas aqui é o que tem ou é depoimento ou é micro conteúdos assim de 10, 15, 20 minutos. Tem lá treinamentos de 30 minutos também, treinamento de 1 hora, 2 horas tem lá. Quem quiser acessar tá lá. Pá, conteúdo de graça, né? Conteúdo de graça, assim. Treinamentos que eu cobrei de outras pessoas, gravei, depois de um tempo eu peguei e disponibilizei lá como se fosse uma curso. Tem um curso lá de 6 horas lá disponível. Eu vou dar uma olhada nisso, cara. Aliás, falando nisso, aproveitando a deixa, eu gostaria que tu falasse se alguém quisesse te contratar ou se alguém quisesse te conhecer um pouco melhor, ver um pouco mais do teu trabalho. Quais são os lugares, quais são os sites, quais são as redes sociais que essas pessoas poderiam encontrar legal. O Carlos Lucas? Se tu quiser me encontrar assim, majoritariamente hoje, eu tô no TikTok, eu tô no LinkedIn, eu tô no Instagram e eu tô no YouTube. Todos como Carlos Lucas Prof. Todos eles têm o mesmo codinome. Todos, Carlos Lucas Prof. Se tu entrar www.carloslucasprof.com.br, tu vai cair no meu site também, tá? Mas assim, hoje majoritariamente o meu conteúdo, ele está no meu Instagram. Sim. Lá eu tenho link, se tu quiser falar comigo lá tu vai conseguir falar. Eu tô 100% do tempo praticamente no meu Instagram. Tu vai me encontrar lá. Tem um livro escrito, já tem outras coisas aí, tem várias eu dei uma olhada ali que tu tava falando sobre o teu livro. Eu tenho também. Tu postou até nos teus stories agora. Postei agora há pouco nos stories, exatamente. Cara, é isso aí. Lá tem muito conteúdo, tem Linktree, tem um monte de coisa que você encontra lá. Se quiser falar comigo, tu vai me achar. Não tem como. Tem que estar em tudo que é lugar, né, cara? Eu tô em todos os lugares que eu posso. Não tô em outros aí, sabe? QI, acho que é o nome, não tô. Mas já tá no TikTok, né? Já tô no TikTok. Já tá cumprindo esse papel. É isso aí, eu tô omnichannel aí. Essa é a expressão, omnichannel. Eu tô em tudo que é canal que tu deixar. Até na TV já saí, inclusive. Certo. Agora a gente se encaminhando um pouco mais pro final, né? A gente vê que o tempo passa corrido, a gente tem bastante coisa para conversar, mas eu queria saber, assim, do Carlos Lucas, quais são as metas para o futuro? Eu gosto de falar em 5 anos, tá? Desde daquela época do network marketing, eu sempre gostei de fazer essas metas a médio e longo prazo, né? Então, na minha vida, eu faço esses planejamentos, né? 5 anos daqui para frente, o que eu quero transformar na minha vida. Então, um exemplo, quando eu comecei na faculdade, eu fiz um planejamento. Eu tinha saído da área do marketing, eu já era gerente de vendas, eu já estava bem estabelecido. E eu tive que zerar a vida praticamente e recomeçar.
Então, eu recomecei com um plano. Eu tive um plano de carreira, vamos dizer assim, onde eu comecei com a bicicleta, eu comecei a fazer minhas entregas ali, comprei uma moto em 3 meses, continuei fazendo teleentrega e comecei a pagar a faculdade. E dali eu consegui vários estágios e trabalhava dia e noite, sem parar. Então, nesses 5 anos que eu tive de faculdade, eu realmente me transformei em uma outra pessoa, completamente diferente. Era o meu projeto, o mão da porra, que eu falava. E agora eu já tenho o meu planejamento para os próximos 5 anos. Eu quero saber, assim, do Carlos Lucas, qual é o teu plano? Aonde tu pretende chegar daqui a 5 anos? Cara, Depois disso eu não quero saber. Tá. Quero saber daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu pretendo aumentar muito mais o meu número de pessoas impactadas. Sabe que tem uma coisa que eu falo muito para as pessoas, e talvez vai ter contra-intuitivo isso. Meu relógio tá funcionando, sim ou não? Acredito Tá. sim. Tu olhou pra ele? Eu vi ele girando. Tá. Se eu te perguntasse se o número ele era romano ou era algoritmo normal? Era romano. É? A hora tava certa? Não sei. Não deu tempo de olhar. Tá, legal. A vida é mais ou menos assim. Às vezes a pessoa só precisa saber se tá funcionando ou não. Onde ela vai chegar? Cara, o mundo... Tu tava contando com uma enchente? Não. Tava contando com uma pandemia? Não. Tem um monte de coisa que a gente não tá contando que vai acontecendo ao longo da nossa jornada. É importante tu apontar pra um lugar e saber que tu quer chegar lá. Só que sabe o que é mais importante que isso? E é como eu faço de verdade as minhas metas? Eu olho pra onde eu quero chegar, mas eu não tô preocupado com a chegada. Eu tô preocupado com a rotina. Sim. O dia a dia que vai fazer tu conseguir chegar naquele lugar, Perfeito. né? É a disciplina de todos os dias. Porque assim, senão as pessoas elas ficam na ansiedade do chegar e elas não entendem que o que vai fazer ela chegar é a disciplina do dia a dia. Eu tive várias pessoas que começaram comigo nessa jornada de ser treinador, palestrante, etc. A maior parte deles não tá hoje comigo. A maior parte. Eu tenho um amigo que começou que tá comigo. Por quê? Porque essas pessoas elas estavam ansiosas com o resultado. Então, eu sei uma coisa assim, se tu tem um sonho, de verdade, um sonho, uma missão de vida, um propósito, a tua preocupação não tem que ser quando tu vai chegar. Porque se tu permanecer firme, tu vai chegar. Pode ser 5, pode ser 10 anos. Pode ser 15. Eu tinha um sonho. Na minha cabeça, quando eu entrei no Network Marketing, eu imaginava que com 30 anos eu ia ser milionário. Eu tive a mesma... Essa era a mesma... Cara, minha ambição era essa, sabe? Era assim, 30 anos eu vou ser milionário. Eu vou ter 1 milhão na conta. Eu tinha a mesma impressão. E vou viver de quando renda. Comecei... E vou viver dos rendimentos da minha renda. E quando eu olho pra minha vida hoje como um todo, cara, eu sou um pai, eu tenho 2 filhas, uma filha de 3 meses, outra de 7 anos. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu moro num lugar muito bom, graças a Deus. 3 quartos, tenho um escritório dentro de casa. Eu trabalho de lá praticamente. É maior que esse estúdio hoje, o meu escritório, dentro de casa. Tenho mais de 400 livros na minha estante. Eu tenho lá tudo que eu sempre imaginei ter dentro da minha vida. Eu falei, cara, será que era só 1 milhão que eu queria? Ou era isso aqui que eu queria? Sabe? Eu acho que eu acredito muito, só que eu trabalhei muito tempo pra isso. Então, a gente tá falando de 2012. Nós estamos hoje falando aqui em 2025. Eu levei 13 anos. Se eu tivesse botado uma meta de 5, eu teria desistido. Sim, Se eu tivesse botado uma meta de 10, eu teria desistido. Então, porque eu levei 13. Então, eu construo assim, cara, eu sei as coisas que eu quero conquistar. Eu sei muito claramente isso. Perguntar o carro que eu quero ter, eu sei. Eu quero ter uma GLA 200 branca com o interior todo caramelo. É isso que eu quero, entendeu? Agora, quando que vai acontecer? Vai acontecer simplesmente no andar do processo. Quanto mais eu impactar as vidas das pessoas com aquilo que eu decidi fazer, que é ser treinador, que é ter consultoria, assessoria, seja lá o que for, mais eu tenho clareza de que isso vai me aproximando dos meus objetivos. É isso, cara. Eu acredito que as nossas metas, elas têm que se pautar naquilo que a gente pode se esforçar. Não naquela conquista, porque a conquista, ela pode vir antes ou depois, né? Perfeito. Então, quando eu falei das minhas metas, as minhas metas eram o quê? Era ficar trabalhando, ficar estudando e concluir a minha faculdade. Perfeito. Tudo isso depende da minha disciplina no dia a dia, né? Então, eu acredito muito nisso. Se tu ficar botando meta de ganhos materiais, né, de bens materiais, tu provavelmente pode se frustrar, né? E a gente já se frustrou antes. Já, com porque certeza. A gente foi sonhador. Quem nunca entrou no network marketing se frustrou, né? Não queria ser multimilionário em 6 meses.
Mas é isso, cara, eu vejo muito assim, então eu construo a minha vida muito pautada em cima daquilo que eu tenho como valores, que eu tenho como princípios, daquilo que eu vejo que vai me engrandecer. De 2 anos pra cá eu mudei bastante a maneira como eu vejo a vida. Então eu percebi que se eu tiver dinheiro e não tiver um corpo funcional, de nada me adianta. Então eu comecei a focar muito mais no treinamento físico, tenho focado bastante nisso. Eu percebi que eu preciso ter tempo de qualidade com a minha família, porque não adianta só também ganhar dinheiro e a minha família olhar e dizer assim, mas quem que é esse moço? Mãe, tem visita. Né? Ô mãe, quem é o tio? Quem é o tio? É mais ou menos isso. Eu tento, de uma forma, é bem tentar mesmo, equilibrar todos esses pratos. Cara, eu tenho um estilo de vida muito parecido com o teu. Porque eu também tive as mesmas crenças, mudei essas crenças também. E achava que ia ser milionário em tanto tempo, só que depois do processo a gente começa a moldar isso, né? E a gente consegue perceber. Tu falou que tu tem 2 filhas, eu também tenho 2 filhas, eu também sou casado com uma esposa maravilhosa, também moro num apartamento muito bom, que a gente conseguiu construir junto toda essa vida, entendeu? Então eu acredito que a gente tem um perfil muito parecido, assim, de ambições, vamos dizer assim. E também na parte da disciplina, né? Então eu me identifico muito com a tua história, cara. Eu fico muito feliz de poder conversar e a gente poder trocar um pouco essa sinergia, trocar um pouco dessa história, né? Sim. Mas é isso, cara, é sobre isso. Acho que tudo é sobre quem caminha com a gente, sobre onde a gente quer chegar no longo prazo e nem que esse longo prazo se torne um longuíssimo prazo. A gente precisa estar com olhos no alvo. Os olhos têm que estar no alvo, sabe? Não dá pra se distrair. Hoje o mundo tem muita distração. Hoje o mundo tem muita oferta, hoje o mundo tem muita gente querendo te dizer o que tu precisa fazer. É por isso que eu sou tão evangelizador do autoconhecimento. Porque quando tu consegue entender quem é tu e o que tu veio fazer aqui, as vozes alheias, elas são só vozes. São só vozes. Então, porque eu tenho todo dia, se tu entrar no meu Instagram, todo dia tem uma oferta de alguém querendo fazer ou uma sociedade ou uma parceria, ou alguém me oferecendo pra fazer alguma coisa, pra fazer uma publi pra alguém pra alguma coisa. E só que aí, quando eu tenho clareza de pra onde eu quero ir, eu só pergunto assim, isso aqui acrescenta no meu destino? Ou isso aqui só vai ser uma distração? Cara, isso me fez lembrar um episódio, quando eu tava nessa empresa de network marketing, que a gente tinha que focar bastante nas vendas. Uhum. E aí, eu consegui um emprego dentro de um restaurante, e a minha função lá era lavar pratos naquela época. Eu pensava, cara, eu preciso de dinheiro para poder alimentar o meu negócio, certo? Só que o meu líder na época, ele falou assim, cara, o que tu tá fazendo aí? Ele falou bem franco assim, e aquilo foi cirúrgico, aquilo que ele falou. Ele falou assim, cara, esse negócio do restaurante, ele vai acrescentar, além do money, além da grana, ele vai acrescentar em alguma coisa no teu negócio? No teu marketing, nas tuas vendas? Falei, não. Ele falou assim, cara, o máximo que tu pode fazer é conversar com as panelas, cara. O que tu tá fazendo aí dentro? Falei, cara, realmente, é um ponto de vista. E aí, dali eu comecei a perceber que eu precisava, se eu tava montando um negócio, se eu tava montando um negócio na área de vendas, se eu tava indo para a área do marketing, eu precisava de um emprego mais ou menos próximo da área. Então eu arranjei um emprego que eu pudesse vender alguma coisa. E aí foi daí que eu comecei a entender que eu precisava aproximar as coisas, né? Sim. Assim como tu bem disse. É que tem uma coisa que veio muito à mente enquanto tu falava aí agora, que eu vejo que tem 2 coisas que o brasileiro... As pessoas, elas têm 2 escolhas. E nós, como os brasileiros, a gente tá basicamente, assim, majoritariamente pautado no primeiro. Quando eu fui fazer um treinamento, meu último treinamento de inteligência emocional mais profundo, o head trainer falou assim, tu tem 2 opções na vida. Tu pode ser um ocasional ou um intencional. O ocasional, basicamente o lema de vida dele é deixa a vida me levar, vida leva eu. As coisas, é como diz o livro Segredos da Mente Trilionária, na minha vida as coisas acontecem. Esse é majoritariamente o nível 1. E nós temos o nível 2, que são os intencionais. Se a gente for pegar e misturar essas 2 coisas, a gente pega o livro O Mais Esperto que o Diabo, do próprio Napoleão Hill, ele fala que 2% das pessoas apenas vão chegar ao sucesso. Então, 98% das pessoas estão nessa modelo. O ano para essas pessoas começou agora, na quarta-feira de cinzas. E 2% dessas pessoas são os intencionais. Se você for intencional, é muito fácil você se destacar. Só que você precisa ter essa intenção, e a intenção é tu poder olhar, cara, isso que eu vou fazer aqui, soma ou subtrai?
Isso que eu vou fazendo me leva mais próximo do meu objetivo ou isso me atrasa? Essa pessoa, ela me atrasa ou ela me impulsiona? Se eu comer isso aqui, me atrasa ou me impulsiona? Essa decisão que eu tô tomando de não ir pra academia hoje, me atrasa ou me impulsiona? Isso é ser intencional. Só que isso exige um nível de energia muito alto, porque tu tem que estar toda hora vigiando. Tu tem que estar toda hora analisando, tem toda hora dizendo assim, não, mas isso não é agora. Meu celular disparou aqui. Não, mas agora não é o momento. Agora eu tô lendo. Ah, mas tô com preguiça. Não, mas não é hora de ter preguiça. Então a gente precisa... Isso gasta energia demais. Tu precisa estar toda hora intencionalmente fazendo aquilo que tu sabe que vai somar pro teu resultado e pro teu objetivo. Isso cansa. E é por isso que a maior parte das pessoas sucumbe no meio do caminho. A gente sabe que, se eu não me engano, eu não tenho dado exato, mas janeiro até fevereiro, 90% das pessoas desistem das suas metas de ano novo. 90%. Já no começo. Na largada. Porque vai chegar o carnaval, no meio do negócio, no início, o cara já atrapalhou. E essa pessoa não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Então é difícil, a disciplina, ela é para os ousados. O sucesso, ela é para as pessoas que realmente estão dispostas a pagar um preço. E eu não tô dizendo que é um preço, meu Deus, eu tenho que me descabelar. Não, cara, nunca a régua foi tão baixa, Matheus. Nunca Concordo. A régua foi tão baixa. Concordo. Nunca. Hoje tu vê gente que não tem muita qualificação tendo muito sucesso. E isso tá tudo bem, cara. Tá tudo bem porque Democratizou. se ela teve esse sucesso é porque ela mereceu. Então, E democratizou, velho. Só que tu tem que entender é aquilo. O sucesso ele tá ali para ser pego. Basta estender a mão. Então tem que ter esse trabalho de esticar o braço e estender a mão em direção àquilo que tu quer. Intencionalidade. Intencionalidade, exatamente. Sempre. Então é sobre isso, cara. Sobre isso. A gente precisa ter intencionalidade nas nossas ações. Senão tu não vai chegar. E aí tu vai. Aí o tempo. E conforme o tempo vai passando, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, elas não estão ganhando tempo, elas estão perdendo tempo. E elas não estão ganhando força, elas estão perdendo força. Tu não tá ganhando energia, tu tá perdendo energia. Sim. Com 50 anos, velho, é mais difícil. E eu falo isso abertamente, é mais difícil. Eu não tenho 50, eu tenho 35, fazendo 35, mas é mais difícil. Tu já pensa, já tô tão velho. Mas já trabalhei tanto. Então, sabe, a gente precisa se conscientizar de que a gente tá cada vez com menos energia e com menos tempo. Então, o tempo vai passando, tá tendo menos tempo. E tu não precisa empregar toda a tua energia agora pra construir aquilo que tu quer. Sim. É isso, cara. É isso. É isso. E, cara, assim, ó, pra gente encerrar aqui, Já? a gente já Olha tá que indo... rápido. Pô. Já tá no finalzinho, né? Uhum. Já passamos 1 hora aí conversando. E eu gostaria de falar, assim, cada um tem a sua profissão. Eu sou advogado, também gosto de me chamar de educador de empresas. O Carlos Lucas tem a profissão dele, que ele também é um educador. Só que eu queria deixar evidente isso, que esse assunto principal, digamos assim, que é essa pseudociência, que é a programação neurolinguística, que tu saber lidar com tudo aquilo que tem aqui dentro, que é a parte de baixo do iceberg, é uma coisa muito importante para todos. Sim. E mesmo que tu ache que não vai fazer diferença na tua vida, isso com certeza é importante. É importante e é necessário para todas as pessoas. Eu sou um amante dessa área. Eu gosto de dizer que eu sou lairete, porque eu sempre acompanhei o Dr. Laíri Ribeiro, e acho que tu também deve ser um lairete, vamos dizer assim. Sim. Porque essa área essa pseudociência da programação neurolinguística, ela mesmo que não tenha provas científicas, a gente consegue ver resultados, a gente consegue ver que isso funciona, que a gente, buscando se conhecer, buscando ter um pouco mais de autoconhecimento, a gente consegue prosperar mais, consegue ter mais felicidade, né? E consegue ter mais sucesso. Então, esse assunto para mim é muito caríssimo, por isso que eu fiz questão de te chamar aqui. Obrigado. Porque tu é uma pessoa que permeia muito bem sobre essa área, que fala muito bem, que vive isso no dia a dia, e eu tô muito feliz de ter te recebido Obrigado. aqui hoje. Também tô grato pelo convite. E eu queria saber de ti assim, cara, tu quisesse dar um recado para alguém que tá te assistindo, que vai te assistir, o que tu falaria para quem, o que exatamente tu quer transmitir? Eu diria para essa pessoa que está nos assistindo hoje que o conhecimento é a chave da liberdade. Quando tu busca
tanto o conhecimento externo quanto o conhecimento interno, que é sobre ti mesmo, tu vai percebendo que as coisas vão se encaixando ao longo do tempo. Tu vai percebendo que tu vai conseguindo dar sentido para tudo aquilo que tu foi vivenciando e para as experiências, sejam elas boas ou ruins. Porque tu vai começando a entender que isso aconteceu por causa disso. E não só vivendo aquele sofrimento. Esses dias eu tava olhando um grande player do mercado, e ele falando assim, eu acredito que boa parte das mazelas que a gente vive na vida é porque a gente vive remoendo aquilo que nos aconteceu no passado. E quando tem uma parte do treinamento dentro do Vida Extraordinária, que eu digo para as pessoas assim, ó, agora o que tu vai fazer não é apagar o que te aconteceu, mas sim dar um significado para tudo isso e tu vai entender, tu vai justificar o quanto isso acrescentou na tua jornada e tu vai dar graças porque tu te tornou essa pessoa que tu é, graças àquilo que te aconteceu no passado. E eu vejo o quanto isso é difícil, mas todas as pessoas que de fato fazem isso, elas conseguem dizer assim, cara, agora eu vejo como isso aqui me fortaleceu. Eu vejo que essa pessoa que eu sou é graças a esse fato específico da minha jornada. Então, e quando tu busca esse conhecimento, esse autoconhecimento, e depois tu vai buscar um conhecimento, porque buscar uma PNL, por exemplo, é um conhecimento externo, que tu precisa acrescentar dentro da tua jornada uma ferramenta, tu vai começando a encaixar esse quebra-cabeça. E a vida, ela passa a ser mais leve. A vida, ela passa a ser mais agradável. A vida, ela passa a ser mais intencional. A vida, ela passa a ser uma coisa, como eu vou dizer assim, sabe quando parece que tu tá sendo arrastado, que aquele negócio ele tá atritoso, parece que tudo pra ti dá errado, tu começa a ver que não, que na verdade isso é fruto das tuas decisões, que isso é fruto daquilo que tu carregava no teu inconsciente, que isso é fruto daquela programação que tu foi recebendo ao longo da tua jornada. E tu tem aí a partir desse momento tu tem a ferramenta para ressignificar. E aí essa ferramenta diz assim, eureka. Não é uma panaceia, não é a solução de todos os problemas do mundo, mas ela te deixa mais leve. Eu já vi treinamentos que a gente faz, e uma vez eu cheguei pra uma pessoa específica e falei assim, tu viu como é que era a tua postura quando tu entrou aqui? Postura física. E como é que é hoje? Ela falou assim, a vida tá leve. Os ombros eram caídos, a postura era caída, só que hoje eu consigo me empoderar da minha vida. Eu entendo que hoje eu sou o protagonista, eu entendo que hoje eu tô com a mão no manche. E a partir daqui as coisas não vão só acontecer, eu vou fazer com que elas aconteçam. Então, cara, isso é tão engrandecedor, tu saber que tu tá no controle da tua vida, que tu é o protagonista. Então, assim, busca conhecimento, seja ele interno ou externo. Mas o interno primeiro vai te ajudar muito mais, pra tu saber o que tu precisa buscar no externo. É isso. Vou bater o martelinho aqui. Eu tô comprando um martelinho de juiz para quando tiver um assunto ou polêmico ou quando tiver uma definição bem aclarada sobre um assunto, eu vou bater esse martelinho. Ainda não chegou o martelinho, mas ele tá aqui sendo representado pela minha mão. E, cara, assim, gostei muito de tudo que tu falou. E aí eu aprendo bastante conversando contigo. Já conversei contigo em outros momentos e hoje eu consegui reforçar algumas coisas que a gente já conversou e aprender novas coisas contigo, porque tu é uma pessoa que tem esse estilo de passar o conhecimento para os outros. E eu quero saber de ti, cara, o que tu achou desse podcast? Muito bom. O que tu achou de conversar comigo? Muito bom. Foi uma experiência legal? Foi mais ou menos? Uma conversa agradável. Tu tava nervoso por ser o primeiro, mas... Cara, no comecinho eu tava nervoso. Foi mas muito acho que a bom, coisa cara. Foi uma conversa agradável, foi uma conversa bem enriquecedora, acrescentou muito bem, deu bons apontamentos, bons exemplos. Eu gostei muito do convite, gostei muito de estar aqui na tua presença, foi uma honra pra mim. Muito obrigado. Estar inaugurando aqui contigo, tá? Valeu. Então tá. Esse foi um primeiro episódio do Causa Ganha Podcast. Eu tô muito contente de ter começado esse projeto, começado justamente com uma grande pessoa que é muito cara para mim e que ele manja muito de um assunto que é muito importante para mim, que é o Carlos Lucas. Então ficamos por aqui e na semana que vem tem mais. Até mais.